Amém, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, em nome de Jesus, amém? Glorificamos o nome do Senhor, porque nós podemos louvar e adorar o Senhor, cumprir aquilo para o qual Ele nos chamou, né? Nós somos criados para adorar o Senhor, este é o propósito da criação do homem, em nome de Jesus, amém? Que possamos louvar e glorificar a Deus através desse vídeo. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que eu estou meditando aqui no livro de Atos, capítulo 9, aonde fala sobre o encontro de Jesus ali o encontro de Saulo com Jesus ali no deserto, né, de Damasco, ali a caminho de Damasco, na verdade, né? Aonde houve aquele encontro ali, aquela experiência de Saulo com Jesus. Lembrando os irmãos que algumas pessoas acreditam que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, o que não é verdade. Saulo era o nome da cidadania dele de judeu, né? E ele tinha cidadania romana, onde ele tinha o nome de Paulo. Então ele tinha os dois nomes em duas cidadanias diferentes, né? E aqui na Bíblia, relatando ele ainda como Saulo, diz a partir do versículo 3 do capítulo 9: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Amém? Vamos parar por aqui. Então o que a palavra nos revela é que Jesus apareceu para Paulo. Uma grande luz, uma luz do céu brilhou ao seu redor, né? E Paulo ali com seus companheiros, no versículo 7 diz, os seus companheiros de viagem. Então Saulo ali naquele momento ele teve um encontro com Cristo. E a palavra de Cristo foi: Saulo, Saulo, né? Para quem que foi aquele chamado? Apesar de Saulo estar com seus companheiros, o chamado foi somente para Saulo. Jesus não chamou os seus companheiros. E a luz brilhou ao redor de Saulo. A experiência foi de Saulo. O que eu quero dizer com os irmãos aqui? Muitas pessoas julgam os líderes por algum ente querido não convertido, pelo seu cônjuge ou pelos seus filhos, né? Pessoas que ainda não se converteram. Mas nós temos que entender que o chamado foi para Saulo. Os seus companheiros ouviram a voz, os seus companheiros viram aquela luz, mas eles não entendiam nada. Olha o que diz o versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. Eles ouviram o chamado. As pessoas que estão ao nosso redor, elas entendem esse chamado. Mas o chamado foi para Saulo, né? O contato, a experiência foi com Saulo. Ele se converteu. Olha o que diz aqui a Bíblia em Coríntios, segunda epístola a Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. O chamado foi de Deus. Foi Deus que ungiu, Deus confirmou o chamado de Paulo na presença em Cristo Jesus. Amém? Então o chamado foi para Saulo. Aqueles companheiros de Saulo ali naquele momento, eles ouviram a voz de Deus. Eles poderiam ter reconhecido se fossem ovelha, porque a palavra diz que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor.
E o chamado era para Saulo. E Saulo imediatamente, ele responde no versículo 5: Quem és tu, Senhor? O Senhor está com S maiúsculo. Ele já confirma o senhorio, o Saulo mesmo já se confirma como servo. Ele declara Jesus como seu Senhor. Quem és tu, Senhor? Saulo confirmou o senhorio de Jesus na sua vida. Os seus companheiros não tiveram esse entendimento. O chamado não era para eles. Mas se eles fossem servos, eles reconheceriam a voz de Jesus. Mas os seus companheiros não. Eles ficaram emudecidos, não entenderam o que estava acontecendo. Né? Isso também é muito para líderes que querem confirmar a sua família como servo. Mas o chamado foi para aquele líder, foi para aquele pastor, aquele missionário. O chamado não foi para a família. Então nós temos que diferenciar. Filho de pastor não é pastorzinho. Esposa de pastor ou esposo de pastora, missionário, evangelista, ele não está automaticamente na mesma missão. O chamado foi para aquela pessoa. Saulo recebeu o chamado. Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Os seus companheiros não. Os seus companheiros ficaram atônitos, sem entender o que estava acontecendo. Nós devemos receber o nosso chamado. O nosso chamado é nosso. E a partir daí orar pela nossa família, pelos irmãos, pelos pais, pelos cônjuges, pelos filhos, porque cada um tem que ter a sua experiência com Cristo, cada um tem que se arrepender dos seus pecados. Não é porque é filho de pastor, não é porque nasceu num berço cristão que está convertido. Não. Todos devemos passar pelo processo. Todos devemos reconhecer Jesus como nosso Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos. O chamado é individual. Quando a Bíblia diz ali que Saulo, ali já Paulo, pregando para o soldado ali no cárcere, eles foram para a casa daquele soldado e a família dele se converteu. Ele disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a palavra nos ensina que Paulo pregou para toda a família. E todos creram na palavra. E todos foram batizados. Então todos ali serviram ao Senhor. Não é porque um se converteu, a família está convertida. Não é porque um é salvo, a família é salva. Mas todos devem passar pelo processo de uma experiência, do arrependimento e da conversão. Amém, irmãos? Então eu queria deixar essa palavra aqui, porque voltando lá em Coríntios, quem confirma em Cristo e quem unge a pessoa é Deus. Deus chamou individualmente cada um. Todos ouviram o chamado de Paulo, o chamado aqui de Saulo, mas somente Saulo respondeu. Somente Saulo entendeu. Os outros não entenderam. Todos precisam passar pelo processo, todos precisam se converter. Todos precisam entender quem é Jesus. Não é porque um foi que os outros estão no mesmo caminho, no mesmo propósito. Mas o propósito é individual para cada um. Amém? Glória a Deus. Então não devemos pressionar os entes queridos, não devemos pressionar a família, porque a conversão é individual de cada um. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer luz e entendimento para os irmãos, saber que cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado, e devemos respeitar aqueles que ainda não se converteram, que cada um tem o seu tempo. Nós devemos sim orar e clamar ao Senhor pela conversão de todos os nossos entes queridos, não forçá-los a essa conversão. Que Deus os abençoe e que vocês possam ter esse entendimento que eu tive aqui também, que o Espírito Santo me revelou, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, que Deus os abençoe.